Boa noite, no ar o PUC TV Esportes. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto de 2014. Vamos até às 8h15 com informação e opinião. O nosso WhatsApp é o 8599.000. 8599.000. Mande sua mensagem, faça o programa com a gente. São muitos assuntos hoje, em um dia de muita tristeza para o cenário político nacional. Tristeza pelo acidente que aconteceu em Santos, no litoral paulista, com um avião que carregava a comitiva do presidenciável Eduardo Campos, que foi por 2 vezes governador do estado do Pernambuco, era candidato à presidência da República. 7 mortos, não houve sobreviventes e a comoção é nacional. Mas a vida segue, a bola não para. Aliás, a CBF adiou o jogo do Santa Cruz contra o Santa Rita pela Copa do Brasil. Não vai acontecer. Santa Cruz, que é do Pernambuco. Eduardo Campos era torcedor do Náutico e hoje os times de Recife fazendo e prestando suas homenagens a Eduardo Campos, político que era tido como revelação do cenário nacional e que morreu hoje em um desastre aéreo aos 49 anos. É isso aí, né, Cleison? É isso aí, Pasqueto, que você falou tudo, né? Lamentável, desculpa aí até pela voz, né? Um pouco afônico. Aqui até o final do programa você vai cantar uma moda de viola. Vamos lá. Essa época do ano é difícil para quem mora aqui, quem já nasceu aqui sabe como é que é. Eu nasci aqui, mas mesmo assim, todo ano eu sofro nessa época do ano com essa questão do tempo, né? Fica essa massa de ar seco, o tempo meio frio, a gente acaba, infelizmente, sendo acometido pela gripe. Um abraço ao Jean, um abraço a todos de casa. E o dia também marca o fim, né, das transferências internacionais. Isso. E a CBF vai prorrogar até meia-noite, ela vai fazer expediente. Olha, não é comum, hein? Não é habitual. A CBF vai dar expediente até às 11h59. Você me deu uma das piores notícias do dia. É. Porque a CBF, trabalhando pouquinho, de meio-dia 6, ela costuma fazer coisa errada. Imagina trabalhando até Imagina o povo trabalhando em serão para regularizar jogador. Vai dar coisa errada mesmo. Se bem que deve ter hora extra, né? Tem que ter. Se não tiver hora extra, os clubes que forem regularizar seus jogadores que tomem cuidado, viu, Jean? Sem dúvida. Boa noite, Wendel. Boa noite abençoada para você de casa. Cleison Teixeira. E deve ter peixe grande. Deve ter peixe grande aí na negociação atrasada, dependendo de algum ajuste, de alguma coisa para fechar a negociação, porque a CBF não ia fazer isso de graça. Se fosse o Goiás, se fosse o Náutico, se fosse um time pequeno, não faria. Então pode ser que até meia-noite tenhamos mais novidades no cenário nacional. Michel Bastos já vestiu a camisa do São Paulo. Isso. Um jogador que estava fora do Brasil, transação internacional. Estava na França. Voltando. Estava na Roma, por último, emprestado pelo Al Nassr. Havia jogado no Lyon antes. Havia jogado antes no Lyon. Mas ele pertencia a um clube árabe. Isso. E o Internacional tentando fechar com o Nilmar, o Flamengo tentando o Meia Fred, muitos jogadores vindos da Ucrânia. Isso. Eles não querem ficar lá por causa da guerra. Então, um mercado que de repente se abriu aqui para o futebol brasileiro. E só lembrando, Pasqueto, esse mercado fecha para quem tem contrato. Aquele jogador que não tem contrato, que está atuando, que está solto, ele ainda pode ser contratado. Certo. Mesmo estando na Europa, mas sem contrato vigente. E essa janela, né, Cleison, é para transferências internacionais. Não é aquela janela que se fecha em que se encerram as contratações no Brasileirão. No Brasileirão, essa é na 27ª rodada. Tá explicado então, só no segundo turno. Exato. Quase acabando o campeonato. Faltando 11 rodadas. Bom, e não é que o Vila Nova conseguiu reverter a situação envolvendo o goleiro Tony? Hoje cedo a diretoria concedeu entrevista e explicou os detalhes. A reportagem é da Luciana Vitorino. Deixar de recolher o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma grande falha que o Vila vem cometendo há um tempo. Em 2012, Davi, que era jogador do Vila, conseguiu sua liberação e assinou contrato com o maior rival do time colorado, o Goiás. No mesmo ano, o meia Rafael Carioca também se beneficiou do erro do jurídico do Vila e foi contratado pelo Internacional. Hoje está no Caxias.
Já o último caso não teve o final que o jogador tanto quis. O jurídico foi competente e conseguiu cassar a liminar obtida por Tony, apresentando todos os documentos necessários junto à Justiça do Trabalho. De acordo com o diretor jurídico do clube, o Vila está em dia com suas obrigações para com o goleiro, que deve se reapresentar no estádio Onésio Brasileiro Avarenga. Como havíamos adiantado, o FGTS e as obrigações salariais estavam todas recolhidas no último contrato de dezembro até a presente data, o que foi comprovado nos autos e acabou culminando na revogação da antecipação de tutela que foi deferida pelo juízo, a doutora Viviane, em favor do Tony. Então, o Tony volta a ser jogador do clube, do Vila Nova Futebol Clube. Ainda nesta semana, a diretoria do clube vai se reunir para saber como será o futuro de Tony no clube. Mas o primeiro passo é tentar limpar a imagem do Vila, que foi muito criticada há uns dias atrás. A primeira coisa é que o jogador se reapresente para cumprir o seu contrato de trabalho. Depois nós vamos analisar eventuais responsabilidades civis, ou a possibilidade até de uma indenização, porque foi dito e alardeado na imprensa que o Vila não tinha recolhido nenhum FGTS, ou teria mais de 10 meses sem o recolhimento de qualquer verba fundiária ou atraso. Isso acaba achincalhando a imagem do clube perante os seus torcedores e a própria imprensa, a comunidade esportiva do estado de Goiás. Então, esse é um primeiro foco. Bom, nos últimos anos é a segunda situação assim que o Vila reverte. Teve uma lá atrás com o Luciano, aquele meia. Exato. Que o Oliveira Júnior, empresário, roubou ele do Vila, o levou para o Ituano, o Vila conseguiu reverter. O presidente era o Paulo Diniz. Lembra, Cleison? Lembro, sim. Há 2 anos o Patrick, com o Goiás, tá lembrado? Exato. O Rodolfo Mota foi lá e o Vila reverteu. Reverteu a situação. E agora a situação do Tony. Enquanto vocês dão opinião, nós temos aqui o primeiro print do extrato do FGTS do Tony. Nós fizemos aqui, ó. Se o telespectador olhar com mais carinho, aqui, ó. Antônio Eduardo Furquim Freitas Batista, é o Tony. Aqui tem todos os recolhimentos e prova que está em dia esse ano, viu, Jean? Sim. Depósito em atraso, junho de 2014. Atrasado, mas depositou. O Vila recolheu aqui R$400. Ficou uma dúvida que é a seguinte, para que vocês comentem. Pô, mas só é desse ano. Mas o Tony renovou o contrato. Sim. Então, de acordo com o Rodolfo Mota, na entrevista... E que a juíza entendeu também. Na vigência do novo contrato do Tony, o recolhimento está correto. Isso. Então, o Vila está calçado. É claro que é isso em primeira instância. Cabe recurso. Nós temos também o print da decisão da juíza. Vamos lá? Que é a sentença, só para matar o assunto. A juíza da 10ª Vara do Trabalho, pelo acima exposto, revoga a antecipação de tutela, que seria liminar, né? Anteriormente deferida, tudo de acordo com os fundamentos supra, que passam a fazer parte integrante do presente dispositivo. Viviane Silva Borges, juíza do trabalho. O Tony tem que voltar para o Vila. Se vai voltar, a gente não sabe. Ele pode recorrer. Mas fato é que nesse primeiro round deu Vila Nova, Jean. Deu Vila. E aí é aquela coisa, o Vila está tão desmoralizado que todo mundo se acha no direito de entrar na justiça e os juízes, por conhecerem o Vila Nova, antecipadamente já dão a tutela, porque a possibilidade de um jogador entrar na justiça contra o Vila Nova e a coisa estar realmente bagunçada, ela é muito grande, ela é muito alta. Mas nesse caso específico, o departamento jurídico do Vila Nova agiu, até com rapidez, né, conseguiu a documentação, reverteu a situação. O Tony, que estava com o pé já no Atlético, tem que colocar o rabinho entre as pernas e voltar para o Tigrão. Vai dar briga? Não, acho que não, porque o Tony não tem mais o que fazer. Porque mas jogar no Vila para ele, acho que não dá mais, né? Não dá, mas é aquilo que o Rodolfo falou, né? O Tony vai ainda sofrer outras sanções, porque ele expôs o Vila ao ridículo. O Vila já envolveu-se em situações semelhantes no passado, nós vimos inclusive na matéria da Luciana, onde o Vila estava errado e os jogadores realmente saíram do Vila Nova. Você citou 2 casos em que o Vila estava certo e a situação foi revertida. O Tony é mais um desses casos. Agora, diferentemente do que aconteceu nas vezes passadas com o Luciano e com o Patrick,
Dessa vez, o Vila tem que colocar o Tony como exemplo e que sirva para todos os outros jogadores. Que não esteja tudo resolvido só porque resolveram o caso do Tony. Exato. Não apaga o que o Vila fez de errado lá atrás, né? Não apaga, mas ele tem razão ao dizer que a imagem do Vila foi arranhada com isso. E ele tá certo. Não apaga o caso Jorginho, não apaga o caso Rafael Carioca, não apaga o caso Davi, o caso Henrique, o caso Cláudio, que hoje joga no Grêmio, a categoria de base, nem sei, e vários outros casos que talvez a gente não tenha tomado conhecimento. E que a gente, inclusive, está até hoje aguardando uma resposta de quem é convincente. Culpa, né? Como nós fomos convencidos agora com essa revogação da tutela antecipada que o Vila conseguiu. O Vila conseguiu a permanência do Tony, mesmo não tendo interesse na continuidade desse jogador como titular do gol do Vila Nova. Eu acho que o Tony está com as portas fechadas no Vila Nova. Agora, medidas administrativas com relação ao comportamento dele, elas devem ser tomadas sim, com certeza. Bom, e o Vila Nova também treinou hoje à tarde e volta a Luciana Vitorino com notícias sobre o time. Afinal, são muitas mudanças para sábado pegar o Oeste fora de casa. Além dos problemas extracampo, o técnico Márcio Goiano pode ter mais um para o próximo jogo. O volante Radamés, que é da confiança do técnico, será julgado na sexta-feira pela agressão ao jogador Jonas do Atlético e pode ficar fora de até 12 jogos. Para o jogo contra o Oeste, Geladeira pode estrear. O volante Jefferson já está à disposição do técnico. Cristiano volta para o time. Xuxa e Jamie voltam após suspensão. No treino desta quarta, o time contou com Kleber Alves, Léo Rodrigues, Gustavo Geladeira, Gabriel Cristiano, Jefferson, Felipe Macena, Paulinho, Xuxa, Ítalo e Jamie. O meia Júnior Xuxa, que teve 15 dias para chegar à forma após o clássico, disse estar preparado para jogar 90 minutos. Estou 100%, joguei aquele jogo, joguei o clássico, tive 15 dias para trabalhar aí, pela suspensão que tive. Agora estou pronto para ajudar o Vila, estou 100%, espero que eu possa render ao máximo para ajudar o Vila o mais rápido possível. O importante é que o Vila Nova vença, jogando bem ou jogando mal. O importante são as vitórias, são os 3 pontos que o Vila precisa para sair dessa situação que é muito incômodo para a gente, para nossos familiares e para todos que estão fazendo parte do Vila Nova. Bom, o Márcio tenta, né, de alguma forma, não tem dúvida. Já treina alguém para o lugar do Radamés, que pode pegar até 12 jogos de suspensão na sexta-feira, por causa do soco que deu no Jonas no Atlético. Ele vai tentando, né, Jean? Não tem para onde correr, né? É verdade. Se o Radamés vai ser apenado, é um fato. Eu acho que 12 é um exagero, não se chega a isso a nunca. Talvez 2 partidas. Eu penso que ele será punido. Não, vai ser punido. Não vai ficar só na automática, não. Umas 2, 3 partidas, com certeza. Agora, em relação ao time, o Márcio está tentando. Né? Me parece que com a entrada do Xuxa, com o Paulinho jogando o que vem jogando, o time começa a ter uma cara do meio para frente, né? Talvez com o Gustavo Geladeira, se for responsável, né? Se levar o Vila Nova a sério, de repente dar uma ajustada ali, o time de repente ganha uma cara, uma força a mais. Chega o Boquita jogando ajuda e ajuda muito. De repente aquilo que estava muito ruim, o Vila dá uma encorpada. Chega um zagueiro, tem o João Paulo, que quando tiver recuperado vai ajudar. João Paulo e Geladeira já é uma zaga mais confiável. E você tem ali no meio o Jefferson, que está voltando de contusão. Ele precisa jogar, né? Precisa jogar, né? Precisa ajudar um pouquinho mais. No meio, Xuxa, Boquita, o Paulinho, que está jogando muito. Né? Talvez um jogador de referência, que seja o Jamie, que volte a jogar, ou um outro que seja contratado. O time do Vila começa a bater de frente contra as equipes na Série B. E aí, Cleison? O Vila tem que começar, né? Sem dúvida. Já passou do tempo, né? A situação do Vila, para mim, é quase que irremediável dentro da Série B. Mas tem que tentar, sim. Eu acho que as mudanças são válidas, elas são necessárias, principalmente no setor defensivo, que é um dos pontos mais vulneráveis do Vila Nova. O ataque também deve muito, mas a defesa do Vila falha demais, falha muito. A defesa do Vila ela é vencida facilmente. E isso inspira confiança a todos os adversários. Então, e traz uma certa intranquilidade na frente, porque normalmente o Vila sempre larga atrás do placar. E aí, para buscar, meu amigo, correr atrás, para um time que encontra muitas dificuldades,
é complicado, não é fácil. Bom, no próximo bloco o assunto é o Atlético, que sexta-feira pega o Paraná no Serra Dourada. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Ô Pi, dá um takezinho aqui, ó. Eu tô aqui na minha mão com a programação de espetáculos do Teatro Sesc do Centro de Goiânia, dos dias 14 a 31 de agosto. E amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Sesc, tem a apresentação da peça Marcas do Bullying, que é um tema muito atual, elenco jovem, horário 20 horas, gênero drama, a classificação é livre e a duração da peça é de 60 minutos. Trata de um tema muito atual. Quem está no elenco é a Isabela Naves, que é a nossa estagiária aqui na TV, né, Cleison? Isso. Ela é uma das estrelas da peça e é muito legal você ir lá acompanhar. A programação do Teatro Sesc é extensa. Amanhã tem Marcas do Bullying, depois no dia 15 tem A Cor do Futuro, que é outra peça. No dia 17 de agosto, domingo, Arte e Fogo. No dia 21 de agosto, o Balanço, Marcas do Bullying. Depois, na sexta, show Gasper. É Gasper mesmo, Isabela? Gasper, né? Depois tem o Tichu, Balanço. Tem muita coisa boa. E dá para você acompanhar lá no Teatro Sesc, que fica aqui no centro de Goiânia. Então, amanhã, 8 horas da noite, a peça Marcas do Bullying, com o elenco jovem, para você acompanhar. Teatro é muito bom, né, Jean? Sem dúvida alguma. Fiz igual o Faustão aqui agora, né, que divulga o livro do pessoal e tal, as peças. Ô, louco, e a conta tá igual, vocês estão por fora. É isso aí, Faustão. Ó, antes de falar do Atlético, aqui a resenha, Cleison. Vai lá. Após reunião na tarde de hoje com o Poder Público, o presidente executivo do CRAC, Elson Barbosa, confirmou que o Leão do Sul volta aos treinamentos nesta quinta-feira e viaja no sábado para a cidade de João Pessoa para jogar contra o Botafogo da Paraíba. O vereador de Catalão, Paulo César, começou nesta quarta-feira uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar o CRAC a terminar a Série C. Segundo o presidente Elson Barbosa, o CRAC precisa de R$400 mil para encerrar sua participação na terceira divisão. Preocupado com essa situação do CRAC, o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita, disse que vai participar desta campanha para ajudar a equipe com R$10 mil. O CRAC está na 9ª colocação do Grupo A, com 8 pontos em 10 partidas disputadas. A notícia do site futebolgoiano.com.br. E o presidente do CRAC conseguiu aquilo que ele queria, né? A atenção necessária. A gente sabia, né? Que ele estava tentando... seria muito pior, né? O prejuízo era muito grande para o CRAC, o Pasqueta. E o CRAC é um clube, acho que é o principal clube do interior, em termos de conquistas, né? É um clube que já ganhou o Campeonato Goiano duas vezes, já foi finalista em outra oportunidade, já foi semifinalista, já revelou muitos jogadores. Então o CRAC tem uma importância muito grande. É importante também que a Federação Goiana ajude, acho até com um valor pequeno, mas só o fato dela participar já traz consigo um valor simbólico, né, de ajuda e até mesmo outras entidades possam colaborar com o CRAC, essas entidades, no caso, que estão em melhores condições no momento. E também a mobilização junto à cidade. Eu acho que o presidente quis dar um choque no pessoal, porque depois que caiu por terra toda a articulação que estava sendo feita para a liberação de verba por parte da Câmara lá de Catalão, né, R$500 mil tinham sido aprovados pelos vereadores, mas o prefeito Jardel Seba cortou. Ele não autorizou essa verba porque ele entende que ela deveria ser aplicada em outros setores. Eu também acho, quando esse dinheiro ele existe, ele tem que ser aplicado em educação, em saúde, em outras coisas de primeira necessidade, mas que realmente se aplique, que esse dinheiro não suma e não seja superfaturado no meio do caminho. Eu acho que o dinheiro, primeiramente, do governo tem que ser destinado para outros propósitos de primeira necessidade. Agora, a iniciativa privada de Catalão ela é muito forte. E eles podem ajudar, sim, o CRAC. Ainda bem que continua, né? Ainda bem que continua. Seria um vexame. A cidade de Catalão não merece isso. Agora, o grande problema do CRAC hoje é que é um filho sem pai. O prefeito da cidade, o Jardel, ele diz que não banca o time de Catalão. Pode até dar uma ajuda, pode até cooperar, colaborar com alguma coisa, mas não banca. O antigo patrono, presidente, diz que não assume novamente. Adib Elias.
Então a situação é essa, vai correr a sacolinha e você sabe muito bem, Wendel, sacolinha funciona uma vez. Na segunda ela cai pela metade, na terceira vira chacota. Seca a fonte. Seca a fonte. Então que o craque possa se profissionalizar, fazer os seus estudos e se sustentar, porque do jeito que está, acaba. Júnior César, Jardim Vila Boa, e agora que cara o Tony vai ficar no Vila? E o percentual que o Tigrão tem na venda do Fernando? Cadê o dinheiro do Tigrão? O Vila tem, está correndo atrás dos documentos, é uma questão burocrática, mas vai pegar alguma coisa. Só no ano que vem. Só no ano que vem, né Cleison? Você costuma demorar um pouco. Vocês acreditam que esse Samuel pode ficar no Goiás? Boa noite. Mande um abraço para mim, Anderson, senador Canedo. A definição seria ficou hoje, para amanhã, não, para amanhã. Goiás entrou com mandado de segurança hoje, será avaliado esse pedido pelo STJD, a resposta vem amanhã, porque eles se reúnem todas as quintas-feiras. Se conseguir, o Goiás vai conseguir um precedente para outros clubes também, né? Vai. Pasqueto, Carlão de Goianira, cadê o Neto Gaúcho? Foi pro Brasiliense? A última informação era essa, que eles estavam acertando com o Brasiliense. Mas eu vou te contar, não tenho certeza não, depois a gente olha. Atlético, sexta-feira pega os Paraná, aqui no Serra Dourado, o jogo é às 7h30 e o Eric Maravilha vem com as últimas informações. Durou quase todo o dia, mas a diretoria rubro-negra conseguiu regularizar o atacante Kaique, 26 anos, jogador que estava no Paraná no último ano, mas no início dessa temporada foi para o futebol português, no Nacional de Portugal. De lá veio para o Atlético. Como a janela de transferências internacionais se fecha hoje, a diretoria agiu rápido e a partir de agora o técnico Hélio dos Anjos pode contar com o jogador para o jogo de sexta-feira às 7h30 contra o Paraná. Jogo de reabilitação depois da derrota indigesta contra o Ceará. É claro que é difícil ganhar todos os jogos, a gente sabe que vai ter jogo que a gente vai ter dificuldade, isso é normal. E é importante saber das condições que a gente tem, saber que a gente tem um time com condição de brigar entre os quatro, né? E perdemos a última partida, mas jogamos de igual para igual e sabemos que a gente tem condição de brigar lá em cima agora contra o Paraná, fazer uma bela partida, né? E buscar esses 3 pontos. Bom, são 2 temas para a gente tratar aí de acordo com a reportagem do Eric. Primeiro, o Atlético que conseguiu, nesse último dia, regularizar o Kaique, que veio do futebol europeu, e ele lembra muito a fisionomia dele, o lateral direito John Lennon, revelado no Vila Nova, e que já jogou no Atlético. Sobre o Kaique temos que esperar, né, Jean? Sem dúvida alguma. Eu confesso que não lembro. Seria uma irresponsabilidade falar a respeito do futebol dele. Eu realmente não conheço o atleta. Tomara que seja bom, né, as informações que é um jogador ágil ali para o meio de campo, né, às vezes compõe até o ataque. Agora, realmente não conheço. Agora não pode ficar na aparência do John Lennon dentro de campo também. Nossa, porque senão o torcedor desanima. Tomara que fique a aparência só na estética, só na compleição física e dentro de campo ele lembra outros jogadores melhores que já passaram pelo Atlético. O Kaique é aquele que surgiu no Flamengo, né? Aquele que eu chamei de Mike aqui, um programa inteirinho. Exatamente. Erradamente. Mas é um jogador realmente desconhecido. Aqui no Brasil não fez nada de relevante. E a gente espera que faça no Atlético, né? Assim como o André Luiz também não era tão destacado e no Atlético ele tá... E veio ainda com a fama ruim de ter marcado 20 e poucos gols em 8 anos de carreira. Aqui no Atlético o homem virou um curisco, né? E sobre a reabilitação, o Hélio utilizou um discurso nos últimos dias que é o seguinte: um time que quer subir não pode ficar 2 rodadas sem pontuar. Só que acho que no caso do Atlético contra o Paraná, ele não pode ficar 2 rodadas sem vencer, né? Precisa vencer. O Atlético é favorito, né, Jean? O Paraná está numa grave crise, né? Na verdade, assim, o futebol brasileiro, muitas equipes estão nessa crise, a crise salarial, a crise financeira. Jogadores ameaçaram greve, ameaçaram parar as atividades e vêm desmotivados, preocupados, a situação no Paraná... Tem jogadores lá que não recebem há 7 meses. O Vila estava sem o elenco inteiro, né? O Paraná tem gente lá ainda. Tem gente jogando e honrando a camisa, bateu no Tigrão. E tem uns caras bons lá. Você pega aquele centroavante, aquele Giancarlo, ele não é bobo. Aquele pequenininho que é do Santos emprestado, Luiz Otávio, um miudinho, menor que eu. Otávio. Tem condições um homem ser menor do que eu? Tá Tem, lá, é bom. Já vi um monte. O que fez os 2 gols no Vila? Thiago Alves também dá conta. Não é um time desprezível para estar lá embaixo. É a falta de dinheiro mesmo Luiz Flávio, que afeta. capitão da equipe.
jogaria hoje em boa parte dos times da Série B. Você tá brincando, aí. O Lúcio Joga Flávio muito. inteiro joga em Então, muitos times. então o Atlético tem a obrigação de vencer, é dentro de casa, salário numa situação muito melhor, o time bem treinado, o time mais forte, tecnicamente melhor. E agora precisa concentrar no trabalho, né? O Hélio venceu 4 jogos, aí começou a disparar contra a imprensa, contra todo mundo, esqueceu o trabalho lá nas 4 linhas, né, Hélio? Concentra lá, porque lá a coisa rende. Aqui de fora deixa com a gente. Bom, eu pulei aqui 2 itens do espelho, moçada. Me ajude aí, por favor. Os gols de ontem na Série B do Brasileirão. Vamos lá, tem como? Galera, não vacila, hein? O Avaí venceu. 2-0. O Geninho vai subir esse time, hein, Cleison? Pelo jeito, é aquele time que... É aquilo que o Hélio falou e que eu também concordo. É um time que normalmente pontua, né? Perde uma, depois ganha outro jogo, empata outro. O América Mineiro é muito cavalo paraguaio. E o gol do Vasco, sofrido contra o Náutico. Esse era jogo atrasado. E a lambança do zagueirão. A bola desviou para todo canto. E ontem outro jogo, ABC e Portuguesa empataram por 0-0. Temos a classificação da Série B também, para a gente dar uma olhada no Atlético e no Vila. O Vasco Aqui, chegou, né, meus amigos? Vasco chegou. E sábado é Vasco e Ceará em São Januário. Jogaço. Agora o Vila pode se beneficiar com isso, hein? O Vasco, de qualquer forma, já iria dar muita gente lá em Brasília contra o Vila terça. Se ele vence... Se ganha, do Ceará, é para assumir a liderança. Ele não chega como líder, né? Ele vai ter menos vitórias do que o Ceará, empatou mais. Mas tá no bolo, né? Mas ele chega com a pontuação de líder, né? E pode pontuação de líder, e a torcida motivada, né? Pode ser líder contra o Vila, que seria uma baita motivação. E o torcedor do Vasco vai para um jogo de vitória, né? Motiva sempre mais. Ceará primeiro 31, o Vasco é segundo 28, Luverdense é terceiro 27, o Avaí é o quarto com 27. Aqui o Atlético, 22, já está a 5 pontos, um jogo a menos do que o Avaí, né? Atlético joga sexta-feira contra o Paraná. Temos agora aqui a outra parte, zona do rebaixamento, Oeste, Bragantino, Portuguesa e Vila Nova. O Vila vencendo vai a 8 pontos, ainda fica a 8 pontos do Oeste, que é o concorrente dele no sábado à noite. A situação não é fácil não, né, Cleison? Não é fácil, porque isso que a gente faz, a situação do Vila é delicadíssima, quase irreversível. Respira por aparelho. Mande um abraço para o João Guilherme. Ô João, um abração para você, tudo de bom. Boa noite a todos. Wendel, esse Vila é uma piada. Wesley, Santo Hilário, só dá desgosto. Calma, Wesley. Parece que até o Jean deu uma animada com essa nova escalação do Vila hoje. Não deu, não? Deu animada, eu principalmente com a chegada do Boquita, né? Jogador de qualidade, o Xuxa Só que o Boquita inteiro. vai demorar um pouquinho, viu? Vai, mas tem o Boquita, o Xuxa inteiro, o Paulinho jogando muito, jogando bem. De repente a coisa dá uma ajustada. O Sport Recife contratou jogadores de alto nível, como Diego Souza e Ibson. E o Goiás não traz ninguém de nome. Alex Martins, Vera Cruz. Aí o Alex na bronca. Ó o Telmão aqui mandando um abraço pra gente. Tá ótimo o programa de esportes, parabéns pra vocês. Fui no Tatico ontem, lá tá barato linda. mesmo. Coisa linda. Viu a propaganda Eu vou lá aqui, né, toda Telmão? semana, rapaz. Como diz o Delson lá no Vila Nova, você não é bobo, você sabe. Mais uma aqui pra gente ir pro intervalo. Boa noite, galera, me responda. Mande um abraço pra minha esposa. Meu nome é Jaguar e o nome da minha esposa é Lua. Acho que são os nomes de batismo deles na capoeira, né? Mande um abraço pra gente. Um abraço pra vocês dois também. Wendel, cadê o Bida? Ele ainda não tá no Vila? Foi embora e disse que não volta. Nesse momento tá comendo uma acarajé lá na beira da praia, lá em Salvador. É isso aí. No próximo bloco a gente fala do Goiás. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp, o número é 8599.000. Jean, antes do seu abraço aqui, Opa. ó. O repórter Satisfação, Humberto Castro, bicho, que miserávelzinho, tinha razão. Houve uma reviravolta em Catalão. O craque está de volta à Série C. Sobre meu Verdão, se ele conseguir 5 pontos dos próximos 9 que serão disputados, já estará ótimo. Murilo Vieira Lino. Sobre o caso Valério Luiz, teremos júri popular. Murilo lembra aqui. E é verdade, Murilo. A decisão saiu hoje. Eu tenho aqui um texto aqui feito pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Aqui é o texto. Cristina Rosa, Assessoria de Comunicação Social
do Ministério Público de Goiás. O texto é muito grande aqui, são 2 folhas, eu vou dar uma resumida. O juiz Lourival Machado da Costa mandou a júri popular o tabelião Maurício Sampaio, os policiais militares Ademar Figueiredo Aguiar Filho e Djalma Gomes da Silva, o motorista Urbano de Carvalho Malta e o açougueiro Marcos Vinícius Pereira Xavier, o Marquinhos. Ele determinou que os réus sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri pela morte do radialista Valério Luiz, ocorrida no dia 5 de julho de 2012. Segundo apontado na denúncia oferecida pelos promotores de justiça Enila Monier, Maurício Gonçalves de Camargo e Paulo Pereira dos Santos, em março de 2013, o inquérito policial apontou que, no dia do crime, por volta de 14 horas, a poucos metros da porta de saída da então rádio Jornal 820, que hoje é Bandeirantes 820, o denunciado Ademar Filho, contando com a participação dos demais denunciados, deu vários tiros na vítima, causando-lhe a morte imediata. Então é um resumo aqui do caso Valério Luiz e da decisão do juiz Lourival Machado da Costa, que mandou a júri popular os acusados do assassinato do amigo, do companheiro Valério Luiz. Agora a data será marcada, vem o julgamento no júri popular, mas era um desejo da defesa, era um anseio popular e isso foi feito também e a gente aguarda por justiça. Tá dado o recado. Bom, agora vamos de Goiás. As últimas informações com o repórter Humberto Castro. Buscando alternativas, Ricardo Drubski sabe que tem que melhorar a produção da equipe esmeraldina e testou no trabalho desta quarta-feira Valmir Lucas na lateral e Felipe na zaga, no lugar de Jackson, que pertence ao Inter e por força de contrato não vai poder atuar. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Vim trabalhando e o professor pôde dar mais uma oportunidade. E contra o Inter, cara, não tem jogo melhor, cara. Time bom, time que está ali entre o G4, vai ser expectativa muito boa. Enquanto o Goiás treina aqui na Serrinha, o Internacional está em Fortaleza, com a difícil missão de tentar eliminar o Ceará pela Copa do Brasil. Além do jogo, tem o desgaste da viagem. Fatores que podem contribuir para o Goiás no jogo deste sábado? Creio que sim, Copa do Brasil, campeonato muito disputado e aqui vai ser um jogo pegado também. Eu creio que a gente vai estar descansando bastante para sábado tá bem. E no campo anexo, Samuel, o atacante que aguarda a liberação do STJD para jogar ou então para juntar a bagagem e voltar para o Fluminense. Pelo menos uma caixa de água ele já está levando, né? Aqueles copinhos de água ali que o Goiás oferece para a galera. O Samuel. Como dissemos aqui antes, a decisão sai amanhã, né? Tomara que fique, que acabe essa novela, que ele possa jogar. Goiás tá precisando, né? E como? Mais do que ganhar jogo. Tá precisando do Samuel. O Felipe, que deu a entrevista, falou do jogo contra o Internacional e tudo mais, ele treinou como titular no lugar do Jackson, que está suspenso. Ontem o Drubski testou na direita, no lugar do Moisés, o Thiago Real. Mas hoje já testou o Valmir Lucas. Ele pode então com Renan, na direita o Valmir Lucas, Felipe, Pedro Henrique e Lima, no setor defensivo. Cleison. De repente ele esteja preocupado com o setor esquerdo de ataque do Inter, né? Na verdade tem que preocupar-se com o Fabrício, com todo, né? Aquele lateral esquerdo. Apoia muito. Mas ali bastante. Cai Arangues, cai D'Alessandro. Os jogadores canhotos do Internacional caem muito por aquele setor e o Inter força muita jogada por ali. É só ver no jogo contra o Grêmio que o Inter chegou à vitória vindo pelo lado esquerdo, né? Sim. E o Drubski, eu acho que tentando fechar essa opção que é muito forte no Internacional, opte então por colocar o Valmir Lucas. Não vai ser um lateral, vai ser mais um zagueiro jogando pelo lado direito. É porque o lateral direito do Goiás não vem bem, né? Não foi até agora o Moisés. Não vem bem, nem no ataque, na marcação também não tem sido eficiente. A equipe do Goiás caiu demais o rendimento. Estava olhando que caiu pela metade o rendimento do primeiro turno para o segundo turno, que é algo muito preocupante. O Goiás deveria ter vindo mais forte e se enfraqueceu nessa intertemporada.
Então, alguma coisa precisa ser feita, o treinador está certo, vai buscar soluções, não sei se essa é a melhor. O Valmir Lucas ali na lateral direita, né? Não sei se resolve, né? Mas alguma coisa precisa ser feita na equipe do Goiás, sem dúvida alguma. Deixa eu mandar um abraço aqui, Wendel. Pode sim, claro. Para o Gilberto Silva de Moura, ele que é gerente de vendas do Correios, nos assiste aqui todos os dias. Um abraço para o Gilberto. E sobre o tema colocado pelo Humberto Castro, desgaste do Internacional, o Inter pega o Ceará hoje, perdeu o primeiro jogo 2-1 no Beira-Rio, Copa do Brasil. Eu ouço sempre a Rádio Gaúcha pela Sky na hora do almoço. O Sala de Redação, que é um debate maravilhoso. Os caras não afinam um para o outro, não. E eu sou fã disso, assim, para mim tinha que ser assim aqui também, mas vamos lá, em rádio. E eles disseram que o Inter está disposto a concentrar tudo para o jogo contra o Goiás, certo? E ver na eliminação da Copa do Brasil um grande negócio, porque iria já para a Sul-Americana e eles entendem que na Sul-Americana chegariam com tranquilidade para a decisão de uma vaga na Libertadores. Que o Goiás fique esperto, o Inter vem com tudo aqui no sábado, porque viu também a possibilidade, encostando no Cruzeiro, de ser líder logo no Campeonato Brasileiro, Cleison. Só o fato do Internacional não mandar a equipe principal para o jogo de hoje já deixa muito claro que o Inter vem forte para o jogo de sábado para tentar a vitória contra o Goiás. Então, não espere outra coisa, senão um Internacional muito forte sábado aqui em Goiânia e tentando a vitória. Talvez seja bom para o Goiás, porque o estilo do Goiás é esse, explorar o contra-ataque. E jogando em casa fica melhor ainda. Mas não tem quem faz gol, né? Tá custoso. Bom, teoricamente teria, né? Bruno Mineiro. O Davi está de volta. Davi volta. E aí reforça sem dúvida alguma o meio de campo do Goiás, tem a bola parada. Pode ser que tenha o Samuel também. Se tiver o Samuel já dá uma força a mais, uma estreia, jogador motivado, doido para jogar. Tem que pegar as esperanças que tem, né? Me preocupa essa, embora eu acho que tem que mudar na ala direita nesse momento, essas constantes mudanças do treinador. Eu dá acho que dá para esperar um jogo semelhante àquele Goiás e São Paulo, que o Goiás venceu 2-1? Seria o ideal, né? Seria muito bom pro Goiás, com certeza. O momento do Inter... Mas o momento do Inter é muito melhor. E o do Goiás é pior do que daquele jogo. Porque o São Paulo, até nesse momento ainda, o Muricy está tendo trabalho para ajeitar a equipe. O Muricy está tentando achar a melhor formação pro São Paulo. E naquele jogo contra o Goiás, São Paulo veio dessa forma, procurando a melhor formação. Já o Inter não. É um time que depois da parada para a Copa do Mundo, durante a parada, o Abel conseguiu ajustar a equipe. E o Inter voltou forte. Tanto que vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Então é um time que está muito bem ajustado. A situação vai ser completamente diferente em relação àquela do São Paulo. É isso jogo mesmo, duro, jogo difícil, jogo complicado. Acho que vai ser uma partida mais dura. É claro que o Goiás pode vencer, joga no seu estádio, uma equipe cascuda, uma equipe que está acostumada com grandes eventos, grandes jogos. Agora o Inter é favorito, é o time que joga o melhor futebol, tem um elenco recheado. Você percebe que a maioria dos seus atletas estão em grande forma. Rafael Moura vem fazendo os seus gols, vem jogando muito bem ali como pivô, como jogador de referência. O D'Alessandro voltou a ter aquele alto nível de atuação. O Arangues voando, jogando uma bola muito redonda, como diriam alguns comentaristas. Então é uma pedreira, sem dúvida alguma. Um time muito bem ajustado. Bom, aqui ó, boa noite. Até que enfim, o dirigente do Vila Nova teve vergonha na cara. Newton Serpas, setor Santo Hilário, torcedor do Vila Nova. Valeu, Newton, um abraço. O pessoal do Vila se apega a qualquer coisa hoje para ter a honra, esperança, né? Não é verdade? Olá, sou Léo Fernandes do Triunfo. Pasqueto, todos estão de parabéns pelos comentários. E você, na apresentação, fez com que esse programa chegasse no primeiro lugar de audiência. Pasqueto, você é comentarista a nível global. Não, eu sou a nível PUC TV mesmo. Aqui para nós tá bom demais. E ó, não é chute não, né? Chute não, tem pesquisa Ibope aqui da televisão, e tem companheiro que arranca os cabelos, porque fala que é mentira. Eu falei, a pesquisa tá aqui, filho. Olha aqui, teve dia que a gente ganhou de TV grande, só que eu não sou autorizado a falar aqui. TV grande, marca boa,
com jornalismo já há muito tempo. Nós tivemos pico de audiência aqui, durante a Copa do Mundo, um negócio muito gratificante, de 30 mil telespectadores. É muita coisa. Os dados completos serão apresentados ainda. O André está aprendendo a ler pesquisa, porque para ver pesquisa de televisão não é só você chegar e ver a coisa crua, não. Você tem que aprender a ler a pesquisa. E ó, tem sido um negócio gratificante, você vê pelo número de entrevistas, de mensagens, as pessoas param a gente na rua. Estamos aqui, aos pouquinhos, conquistando o nosso espaço, mas já fazendo aqui a resenha com vocês para a gente está ótimo. Boa noite, Pasqueto. E a questão dos salários atrasados no Atlético, você tem notícias? O programa está muito bom. Aqui é um companheiro, acho que é o Pedro, do setor central. Conheço a fotinha dele já. Ô Pedro, são 2 meses, né? 2. Salários atrasados. E o Atlético está aí, ó, na bica para chegar nos 4 primeiros. Nasci Esmeraldino, mas esse Adson Batista dá show como diretor de futebol. O pessoal do Goiás podia aprender com ele. Ele corre atrás, ele se vira com pouca grana. Vejo um time como o Sport levando 2 nomes de peso. E o Goiás trazendo um tal de Bruno Mineiro. Aqui não deixou o nome, mas valeu mesmo assim pela mensagem. Olá, galera, meu nome é Arnildo e peço que vocês mandem um abraço pro Zé Lino, que é torcedor do Dragão. Manda aí, Jean, um abraço pro Zé. Um abraço pro Zé, grande abraço para você, torcedor do Atlético, um momento maravilhoso. Continue assim firme, assistindo a gente aqui na PUC. O Bida tem chance de voltar ao Atlético? Acho que o Bida não tem chance nem de voltar pro Vila, imagina pro Atlético. Eu acho que ele não quer mais jogar futebol. Exatamente. Com aquela barriga dele, aquela falta de vontade. O Bida quer comer acarajé mesmo, ele gosta, já falou que gosta de um acarajézinho, feijoada. Você sabe que acarajé é quente e frio, né? Mas não tem nada a ver com temperatura. O frio é sem pimenta, o quente é com pimenta. Pimentado ele gosta. De repente ele vai lá pra Santa Cruz de Cabralha, tranquilo. Aí podia pegar um pouquinho do espírito. Ali é bom, moço. Ali é bom. Já fui. Rapaz, minha mãe quer mudar pra lá. E é sua mãe tá querendo. Ela quer sair de Guapó e pra lá? Ir pra lá, porque minha mãe aposentou. Nova, aposentada, com a vida tranquila. Diz que eu levo ela lá em janeiro. E se eu fosse você, eu iria com ela. Levava os seus meninos e sua esposa. Inclusive, mais um pretexto pra você visitá-la mais vezes. Pois é. E aí você compra uma casa grande, chama os companheiros, a gente visita lá e não paga estadia. A casa ela ajeita pra nós. Próximo bloco, Copa do Brasil e outras mensagens. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Está vendo aqui o celular? Eu estava ao telefone aqui no intervalo, por que não? Atendendo Adolfo Campos, e ele comunicador, gente como você. E hoje na rádio ele disse que está comentando bem, ninguém elogia. Está elogiado, Adolfo. Está maravilhosamente bem, falando fácil. O comentário dele é ao meio-dia lá na rádio. É o Na Marca do Pênalti, na Bandeirantes 820. E o Adolfo com temas assim que ele escolhe. Um dia eu até ajudei, me senti gratificado porque ele fez o comentário. Falei, Adolfo, fala de centroavantes. Centroavantes. Aí o Adolfo é muito bom de memória, ele listou assim uns 130 centroavantes, entendeu, Cleison? E foi falando, e falou dos nossos aqui, falou de centroavante de fora e tal. E aí ele põe temas, já falou da novela, da novela das 8, do povo lá da novela. Esse aí deu o que falar. Eu também acompanho. O que mais que ele falou? Falou dos centroavantes, pediu aqui a sua ajuda sobre os retrospectos. Nós falamos essa semana, né, da questão do Goiás. Isso. Contra os grandes times. Na verdade, ele não tem vantagem no retrospecto, só contra o Botafogo que ele tem vantagem. Justamente contra o Botafogo, né, Adolfo? Exatamente. O seu Botafogo. E eu deixei lá para ele fazer o comentário e vai fazer. Entrando de greve, né? Pediu até para não jogar, inclusive, se fosse possível, para adiar jogos. Situação lá grave, crítica, terrível. A gente estava comentando. Que novidade, hein, Jean? Aquela situação de pagar, de deixar 6 sem receber, não vai dar certo. Botafogo. Ah, não. Um abraço para Adolfo Campos, para o Paulo Renato, que é o irmão dele, para o Adolfo Neto, que é lutador de jiu-jitsu. Esses dias foi para o Rio de Janeiro ou para São Paulo lutar. Coisa meu irmão boa. também luta jiu-jitsu. Eu fui sendo uma guerrinha com meu irmão, apanhei demais. Aí não dá, né? Uma força no braço que eu vou te contar. Aqui, ó, a cartelinha aqui da Copa do Brasil. Hoje tem, hein? São Paulo e Bragantino. O primeiro jogo foi em Ribeirão Preto, mando do Bragantino. São Paulo venceu 2-1. 2-1. O jogo é hoje no Morumbi. Fluminense e América de Natal. O primeiro jogo foi 3-0 Fluminense lá em Natal. Tem a vida mais fácil. Fluminense está com a faca e o queijo na mão. Ceará Internacional, hoje é no Castelão, primeiro jogo semana passada, vitória do Ceará no Beira-Rio por 2-1. Ceará que tá com tudo, hein? E o Paysandu pega o Coritiba. O Coritiba venceu o primeiro jogo, né, Cleison?
em Curitiba. Foi. Venceu. Vitória do Curitiba, joga pelo empate. Paysandu hoje jogando lá em Belém, no Mangueirão. Fiz um jogo no Mangueirão uma vez. Aquele Robigol jogava no Paysandu. Já tinha passado pela reforma, né? Não, tem muito tempo. Foi em 2006. O Vila ganhou esse aqui... Robigol enfiou o gol lá na Bomboneira. O Vila ganhou aqui por 2-0. Por 2-0, Copa do Brasil. Foi jogar lá e perdeu 1-0. Gol do Robigol de pênalti. Roberto Fernandes era o técnico do Vila. O homem que treinava um time e botava outro para jogar. Não é verdade? Totalmente. Pasqueto, é o Leonardo. Não sei de onde vem tanta incompetência para os nossos times. Tá acabando, Pi? Você tá saindo daí já? O Goiás traz um jogador que não consegue liberação para jogar, o Samuel. Isso porque o jogador estava no Rio de Janeiro. Veja o Santos, traz o Robinho da Europa num dia e no outro dia ele joga. Leonardo do Faz Salvira, é verdade. Verificar a situação do Robinho. Falta competência mesmo, isso já foi dito muitas vezes. Acaba ficando até maçante ficar criticando tanto a diretoria do Goiás por essa lentidão e pela falta de criatividade para buscar reforços. Ô, Jean, vamos fazer um programa aqui um dia só de ler mensagem. Show de bola, tô dentro. Tanto, cara. Pasqueto, Eu socorro, sou de do Goianira. torcedor. Mande um abraço pro meu amigo, meu marido, Carlão. Um abraço, Carlão. Pode subir nas letrinhas aí. Já vi que vocês... Ah, não. Que falou mal de nós, eu não vou ler, não. Tchau.